En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá pessoal, bem-vindos ao mais um Circuito Brasil, o seu programa de todas as sextas-feiras em que a gente discute ciência, tecnologia e inovação. Hoje eu vou falar com uma das feras do jornalismo digital, UX Writer, que vai conversar para a gente por que migrou de profissão para a tecnologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Será que a tecnologia é realmente o grande oásis profissional do futuro? Se já não é do presente? Se já não vem aí de um passado bem recente? Bom, a gente vai discorrer sobre tudo isso, sobre as possibilidades, vantagens, tendências, problemas, enfim. A gente volta em 3 minutinhos com o Igor e eu te espero aqui. Vamos lá. Ok, estamos de volta então para conversar, como eu disse, com o Igor Thomas. O Igor é UX Writer, ele na verdade é sênior, né? UX Writer Sênior, bacharel em português e inglês, é pós-graduado também em UX experiência do usuário e jornalismo digital. Ou seja, nessas 3 linhas aqui, Igor, deu para ver que você tem uma experiência bastante grande, né? Como bacharel em língua portuguesa, língua inglesa, jornalismo. O que te levou para a área de tecnologia? Para quem não sabe, gente, o Igor migrou, ele era professor, né? Ainda atua como professor, mas migrou da docência para a tecnologia. E vai falar para a gente um pouquinho, ô Igor, por que essa decisão? Olá a todos que nos escutam e nos veem também. Meu nome é Igor, como o Marcelo falou. Primeiramente, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, como você falou para o pessoal, eu vim realmente da área de educação, né? Eu tenho uma bagagem bem extensa na área de educação. Eu dei aula por 16 anos, né? De português e inglês. Quando surgiu realmente essa oportunidade de migrar de carreira através de um grande amigo meu, que também era professor, né, que um belo dia comentou para mim que existia uma área nova que estava surgindo, né, nesse momento, que nós, professores de línguas ali, estaríamos bem inseridos, né? A princípio eu fiquei meio assim relutante, porque eu falei, poxa, eu não sou bem da área de tecnologia, né? Enfim, com uma bagagem muito extensa, como eu falei, na área de educação, a gente às vezes fica assim, poxa, eu vou largar tudo isso que eu tenho aqui, tudo isso que eu construí a minha vida inteira, porque eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos, né? Então foi a minha vida inteira nesse processo, né, de dar aula. Como que eu vou desconstruir tudo isso para me reinventar em uma carreira nova, né? Então é isso aí que acaba realmente travando muitas pessoas. Muitas pessoas têm esse medo de enfrentar o novo, né? De falar, cara, eu preciso me reconstruir, eu preciso inovar, né? Mas a área da tecnologia é isso, é uma área que realmente está sempre se inovando, sempre se reinventando, e a gente que trabalha, que está inserido ainda no mercado de trabalho, precisamos ter essa mesma postura, a gente precisa se reinventar sempre, se reinserir no mercado das melhores formas possíveis. No meu caso, eu estava cansado realmente de dar aula, né? É um ambiente cansativo, né? Você lidar com a educação. Eu passei pela educação privada, passei pela educação pública, também aqui em Brasília, né? Eu sou de Brasília. E assim, a gente tem coisas que professores sofrem que a maioria da população nem imagina o que um professor passa assim, em sala de aula, né? Então, eu acho que esse processo de migração de carreira foi um processo muito orgânico para mim, porque eu fui aos poucos fazendo coisas que eu já fazia para preparar minhas aulas, para dar as aulas, que eu não sabia o que era, assim, que eu estava fazendo. E quando eu comecei a estudar a experiência do usuário, né, UX, eu percebi que eu conseguia sim migrar e conseguia me reinventar para ter essa carreira nova. Ô Igor, você diria que hoje é uma tendência, né? Você falou ali de se reinventar, né? Então, se reinventar não necessariamente você sair de uma carreira para outra, mas adaptar a carreira que você está à tecnologia, né? Você também tem percebido isso, ou seja, né, como eu falei no início, você também é jornalista, né? Jornalista digital. Quer dizer, quando eu comecei, isso não existia, né? Isso não existia. Agora você tem um jornalista digital, ou seja, você já está nessa. Eu tenho que me reinventar porque não dá para brigar com os fatos, não é isso?
Claro, com certeza. Como você disse aí, às vezes nem é realmente uma questão de migrar de carreira, né? Você sair de uma área totalmente e ir para outra. É você realmente saber se adaptar, você usar as novas tecnologias para a sua área. Isso dentro da área de educação, que eu fiz parte, como falei várias vezes, os professores trazem a tecnologia para dar aula. Enfim, a gente pensa em coisa de 10, 15 anos atrás, a gente não tinha computador dentro de sala para dar aula, sabe? Não tinha essa facilidade que a gente tem internet hoje para a gente fazer algumas coisas. Dar aula online, cara, na época da pandemia, a gente deu aula online, entendeu? Eu tava dando aula ainda, a gente deu aula online. Então, assim, tudo se foi uma reinvenção dentro da própria profissão, né? E essas coisas acontecem, como você falou aí do jornalismo digital, realmente não existia, é algo novo, assim, uma coisa nova, né? Que surgiu no meio do jornalismo, porque realmente o jornalismo também é uma área que precisa estar sempre ali conectada com tudo que está acontecendo no mundo. Então, realmente existe essa questão de você se reinventar dentro da própria carreira. Não vamos longe, não. Dentro do próprio escopo onde eu estou inserido hoje, que é na área de User Experience, especificamente UX Writing, a gente tem uma nova categoria surgindo, que é o Prompt Writing, que não existia até, sei lá, alguns meses atrás, assim. É uma coisa extremamente nova, que é como você escrever para se comunicar com as inteligências artificiais. Olha que doido isso, né? A gente não tinha esse boom, né, das inteligências artificiais que aconteceram aí agora alguns meses atrás, com o Midjourney, com o ChatGPT principalmente, né? E hoje em dia a gente já tem uma nova área que estuda como que a gente deve se comunicar com essas inteligências artificiais. Então, assim, realmente é uma coisa muito louca. Vai acontecendo as coisas, se você não ficar atento a tudo que está acontecendo, você fica para trás, você fica no passado. Ô Igor, quais seriam as tendências que você vê assim? Hoje em dia não dá para a gente falar de futuro. Futuro, no meu tempo, a gente pensava 20, 30 anos, né? Agora, 20 minutos, 30, né? Você acabou de falar aí de uma tecnologia que há alguns meses não existia, né? Quais são as tendências, assim, em termos de evolução dessas tecnologias? E aí, com a tua experiência também de professor de sala de aula, que teve, né, ali o contato humano, né, com criança, com adolescente, enfim, a gente consegue realmente acompanhar isso ou chega um determinado momento que estressa realmente, porque a velocidade em que as coisas aparecem é muito maior do que aquilo que a gente consegue acompanhar? Olha, eu acho que nós, que somos um pouco mais velhos, a gente vai acabar tendo dificuldade realmente para se adaptar para algumas coisas que vão surgindo aí, né? A gente vê hoje, eu escutei uma frase um dia desse que me fez ficar pensativo, que foi assim: hoje os pais se tornaram filhos dos filhos no quesito tecnologia. Né? Porque hoje é o filho que vai ensinar o pai a fazer alguma coisa. O pai às vezes não sabe fazer um Pix, entendeu? O pai não sabe fazer alguma coisa ali no banco, ou mudar uma senha ou alguma coisa assim. Então, os filhos hoje acabam tendo que ensinar os pais. Os pais, né, a nossa geração ali, que já está um pouco, né, ultrapassada, a gente já vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar a esse novo mundo que vai surgir novas tecnologias, como você falou, e a cada 20 minutos a gente vai ter uma coisa nova, né? Você perguntou do que eu acho que vai ser tendência, o que vai vir aí. Eu acho que a gente está realmente nesse boom das inteligências artificiais. Eu acho que a gente está só no início realmente disso. Vai ter muita coisa, vai dar muito pano para manga ainda essa história de inteligência artificial. E eu acho que é isso o futuro. Assim, a gente, talvez nós mais velhos não presenciemos isso, mas o pessoal mais jovem com certeza vai ter que se desdobrar para, como o pessoal tem falado aí, não perder os empregos, né? Porque hoje em dia, ou você aprende a usar essas tecnologias a seu favor, ou você realmente vai ficar obsoleto para o mercado e vai acabar ficando para trás aí realmente, entendeu? Ô Igor, você acredita que a gente está, né, a gente aqui no Brasil, a gente está num nível cultural, um nível de consciência para lidar com essas transformações que estão acontecendo de maneira muito rápida? Como é que se avalia também, assim, se pegar um plano mais regional, né, que o Brasil, os países vizinhos, né, Argentina, Chile, enfim, Colômbia, Uruguai, com a Europa, a África? Porque a percepção que eu tenho
é que parece que a gente tem dois mundos completamente diferentes, né? Onde a tecnologia é uma coisa absurda, vai a 200 por hora, e um outro mundo que ainda está lá no passado, cara, que você ainda tem criança morrendo de diarreia porque não lava a mão, né? Como é que você vê isso? É bem o que você falou, aquela terminologia, aquele termo clássico, né, de primeiro mundo e terceiro mundo, e a gente está aqui no Brasil, um país de terceiro mundo, né, é dito de terceiro mundo, mas eu acho que o fato da globalização e o fato da gente ter acesso, um parêntese ainda dentro disso, eu dei aula para comunidades muito pobres aqui em Brasília, sabe? E mesmo nessas comunidades bem pobres, assim, todo mundo tinha acesso à internet, os alunos assim, tinham acesso à internet. Até porque, na época de pandemia, a gente deu aula online. Então, assim, alguém da casa tinha um telefone, entendeu? Para emprestar. Às vezes, ganhava de presente ou alguma coisa assim. Então, não digo todo mundo, né? Todo mundo é exagero, mas a maioria das pessoas tinham acesso realmente à internet. Então, isso acaba melhorando um pouco a questão do nosso conhecimento ali, que você falou, realmente, às vezes crianças morrendo de diarreia porque não lavam a mão. Eu acho que isso diminuiu bastante, assim, eu acho que a distância com essa globalização, respondendo a sua pergunta do início, eu acho que a distância entre essa questão do primeiro mundo e terceiro mundo, ela ficou menor. Eu acho que a gente conseguiu chegar ali em termos de conhecimento, tá? Não digo em termos ali financeiros, né? Em renda per capita e tudo mais. Eu digo em relação a conhecimento, né? A gente chegou mais próximo, conseguiu se aproximar mais ali de países como países da Europa, né, e países de primeiro mundo. Então eu acho que, no final das contas, o Brasil e as regiões, os países daqui da nossa região, como você falou mais cedo, eu acho que a gente tem sim a capacidade de se adaptar a esse tipo de tecnologia, a essas inovações, tão bem quanto os países da Europa, sabe? Ou países de primeiro mundo. Tá, e você falou do encurtamento, né, dessa distância entre primeiro e terceiro mundo, né? Preocupa um pouco, Igor, essa coisa, por exemplo, de quem domina essas tecnologias, né? Quem são aqueles que estão por trás? Porque recentemente a gente teve aí uma carta aberta, né, de vários empresários top, digamos assim, do mundo da tecnologia, pedindo para dar uma segurada no desenvolvimento da inteligência artificial, porque o negócio estava meio sem controle nenhum, né? Então, quando eu me refiro um pouco nessa essa diferença que existe de mundos, que eu tenho a percepção que há um investimento grande em países como, por exemplo, o Brasil, que é uma potência regional, mas a mesma coisa não acontece em países lá do centro da África, por exemplo. A tecnologia não é levada para lá para desenvolver políticas públicas que permitam aqueles países saírem, né, de alguns índices assim que são vergonhosos. O que na sua avaliação daria para fazer, ou teria que ser feito, por exemplo, com relação a isso? Pegar um Twitter, um Facebook, um Instagram, um grande conglomerado desse e dizer, olha, você vai atuar no Brasil, você vai ter esse mercado, mas para ter esse mercado você vai ter que apostar também lá na África mais árida que a gente tem. Se é alguma coisa que você acha que poderia ser feito? Eu acho que esse cenário que você falou seria o melhor dos mundos, né? Mas a gente tem empresários, bilionários que realmente não têm tanto interesse assim, em fazer esse tipo de ação, né? E esse tipo de ação assim, não dá para partir realmente de quem é de baixo, né? Porque de baixo a gente não vai conseguir chegar nessas pessoas para propor alguma coisa nesse sentido. Realmente falta um pouco de consciência aí nesse pessoal que conseguiria fazer algo a respeito disso, né? Mas infelizmente eu acho que está fora das nossas mãos. A gente não consegue nem assim pensar em alguma coisa que pudesse ser, enfim, capacitar essas pessoas de lugares tão pobres, tão limitados aí a terem também acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de empresa também, a investimentos desses grandes investidores e tudo mais. Assim, é uma questão muito difícil, né, para a gente assim que está embaixo, conseguir pensar em a solução para isso mesmo, sabe? Eu realmente não consigo pensar em qual seria a melhor prática para esse tipo de cenário.
Porque o empresário, na verdade, ele olha para o lucro, né? Então, o investimento vai ser feito onde o retorno é muito mais garantido. Talvez, se os organismos multilaterais tivessem um pouco mais de força, um pouco mais de protagonismo, talvez conseguisse, né, que fazer um pouco essa barganha, né? Olha, é preciso ter um equilíbrio maior no investimento, porque senão a gente vai ter um fosso aí cada vez mais fundo, né? Eu queria pegar um último tema contigo. Você falou da pandemia, né? A pandemia realmente ela veio para transformar, né, muita coisa, né? Eu acho que não dá mais para a gente falar da nossa realidade sem um antes e um depois, né? Vamos esquecer um pouco toda a questão negativa, que é muito realmente deprimente, chega a ser vergonhoso em muitos casos. Tentar olhar um pouco o copo um pouco mais cheio, né? Que aspectos positivos você tiraria, por exemplo? Você falou que a pandemia, você deu aula online, muita gente deu aula online, muita gente recebeu aula online. A minha filha fez a apresentação de TCC na universidade, foi online, que para mim é uma coisa surreal, né? Mas foi online. O que tu, na tua opinião, foi colocado por conta da pandemia, mas que vai ficar? Olha, isso aqui foi bom, a gente usou, funcionou, veio para ficar. Olha, eu acho que a maior conquista, que não é para todo mundo, infelizmente ainda, mas é o home office, né? Você conseguir trabalhar e, às vezes, para quem é pai, né, ou mãe, conseguir cuidar do filho, às vezes tem algum parente doente em casa, você consegue estar ali cuidando, e a qualidade de vida que você tem também do home office, de você conseguir não pegar trânsito de manhã, não ter que acordar 2 horas, às vezes 3 horas, dependendo de onde você mora. Então, eu acho que esse é um dos grandes avanços que a gente teve, né, que muitas empresas realmente começaram a ter esse projeto, né, de um trabalho remoto ou híbrido, né? Às vezes as pessoas só precisam ir 1 ou 2 vezes ao trabalho, e com isso também surgiram não surgiram, né, mas deu um boom, assim, de várias profissões no meio de tecnologia, inclusive a minha própria profissão, que eu atuo hoje como UX Writer, teve um boom realmente por conta da pandemia. As empresas entenderam que as pessoas precisavam realmente de pessoas que cuidassem da experiência do usuário ali dentro dos seus serviços, justamente porque as pessoas começaram a consumir muito mais online, né? Começaram a consumir mais serviços digitais, mais aplicativos, mais, enfim, o online como um todo, né? Então, por conta desse boom, surgiram pessoas aí que são realmente pessoas especialistas em experiência do usuário para esses serviços digitais, como eu, no caso, para cuidar de tudo isso. Então, eu acho que deu um boom realmente na área de tecnologia, né? Que foi por isso que eu realmente resolvi migrar aí para essa área tão magnífica, diria eu, nesse momento. Legal. Pessoal, esse foi o Igor Thomas, esse jovem, né, já com uma carreira tão grande, tão brilhante, né, uma trajetória aí na área de tecnologia, mas como deu para a gente perceber, né, muito humana também, que isso é o que conta, porque a tecnologia é fantástica, como o Igor falou, mas por trás dela... Você me permite falar? Claro. Você me permite falar uma coisinha antes de me despedir do pessoal também? Diga. Pessoal, se vocês estão querendo migrar de carreira, por favor, façam isso, não fiquem com medo, tá? Não tenham medo de se aventurar em novas áreas, em novos aspectos da sua vida. E um dado aqui, eu não sei a porcentagem, tá? Mas especialmente para as mulheres, mulheres tendem a se candidatar menos para as vagas, porque elas não se sentem preparadas o suficiente para isso, tá? Por favor, parem com isso, por favor, se inscrevam, não tenham medo. Se uma vaga está escrito pleno, está escrito sênior, independente do seu nível, se inscrevam, tá? Porque aquela de que todo mundo já diz, o não você já tem. Então, vai para cima, não fiquem com medo e é isso. Beleza, Igor, tá dado o recado aí, ó. A tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá pra gente se adaptar. Se eu estou conseguindo, o Igor, né, que é mais jovem, mas também já tem estrada, está conseguindo, você que é mais novo, só não perca tempo, use a tecnologia a seu favor. A seu favor. E a seu favor, a gente vai voltar falando de tecnologia na próxima sexta-feira, com mais um Circuito Brasil, nessa parceria da TX Plus com o InfoHel, e a gente se vê. Um grande abraço e até lá.